Certo, vamos desempacotar isso. Se a gente fechar os olhos e pensar na burocracia do governo, a imagem que vem na cabeça geralmente é tipo uma gaveta cheia de cabos bagunçados. Uhum, um emaranhado de fios que não leva a lugar nenhum. Exato. E quando o assunto é educação brasileira, essa sopa de letrinhas LDB, PNE, BNCC, ECA, soa quase como um dialeto criado especificamente para manter o cidadão comum bem longe das decisões, sabe? Pois é, mas olha, o que é fascinante aqui é que a gente precisa mudar essa perspectiva. Não estamos lidando com manuais burocráticos avulsos. O que as fontes nos mostram é que temos aqui a arquitetura de uma sociedade inteira. Nossa, uma arquitetura mesmo. Sim, cada sigla dessa é, na verdade, uma viga de sustentação. Elas foram projetadas para responder a uma crise ou a uma falha histórica do Estado brasileiro. O labirinto tem uma lógica interna muito severa, sabe? Entendi. E a promessa desta nossa imersão de hoje é exatamente essa. Para quem escuta a gente, ao final dessa análise, essa engrenagem visível que sustenta desde o orçamento lá do Ministério da Educação até a aula de história numa manhã de terça-feira, tudo isso vai fazer total sentido. Com certeza. É ideal para quem precisa dominar essa estrutura de forma rápida, seja por curiosidade ou para provas e concursos. Então, bom, vamos começar pelo terreno onde esse prédio gigante é construído. Perfeito. O terreno sem o qual nenhuma outra lei faria sentido é a Constituição Federal de 1988. O capítulo da educação, lá na seção 1, traz uma mudança de paradigma que hoje a gente toma como garantida. Mas que foi revolucionária na época, né? Totalmente. A educação deixa de ser vista como um mero serviço ou um privilégio e passa a ser cravada como um direito público subjetivo. Tá. E o que isso significa na prática? Significa que o Estado pode ser processado se não oferecer a vaga. Simples assim. E, ao mesmo tempo, a Constituição divide essa carga afirmando que a educação é um dever do Estado e da família. Ah, o que cria uma via de mão dupla mecânica, não só filosófica. Porque, a escola não consegue substituir a família no desenvolvimento do indivíduo, mas a família também não tem como prover aquela preparação formal para o mercado de trabalho sem o Estado. Exatamente isso. Mas aí entra a questão prática. É muito bonito botar no papel que o Estado garante educação, pluralismo de ideia, essas coisas. Como é que a Constituição amarra isso para não ficar só na poesia? Através da blindagem orçamentária. A Constituição não pede só igualdade de condições ou um padrão de qualidade. Ela exige números frios. Números frios? Como assim? Ela obriga, de forma totalmente inflexível, que a União, os estados e os municípios apliquem um percentual mínimo da receita de impostos direto na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Entendi. Mas aí eu levanto um ponto. Colocar um percentual mínimo fixo, lá na lei máxima do país, não engessa o orçamento? Porque, olha, muitos governantes reclamam que não conseguem realocar verba em momento de crise por causa dessa trava. Engessa de propósito. Essa é a lógica operacional da coisa. Sério? Sim, é justamente para tirar o financiamento da educação das flutuações eleitorais, sabe? Daquelas vontades políticas do momento. Se a intenção é garantir que a máquina não pare por falta de combustível toda vez que o governo muda, o orçamento tem que estar blindado. Faz todo sentido. É a garantia de que a escola vai ficar aberta independente da crise econômica. Exato. Legal. Seguindo a nossa analogia da construção, então, se a Constituição é o nosso terreno firme e com orçamento garantido, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, atua como a nossa planta baixa, certo? Isso. A LDB pega aquele direito abstrato lá da Constituição e transforma em um sistema de verdade. Ela divide a educação formal em dois grandes blocos, que são a educação básica e o ensino superior. Uhum. E dentro da educação básica, ela estabelece os degraus: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Só que um sistema desse tamanho não sobrevive de rigidez. A planta baixa precisa de umas válvulas de escape. Que é onde entram as modalidades de ensino. E para quem acompanha a gente e já entende a urgência disso, sabemos que o sistema tem que acomodar quem não se encaixa no modelo padrão de tempo e espaço, né? Com certeza. A educação de jovens e adultos, a famosa EJA, a educação especial, a educação indígena. As fontes deixam claro que elas não são um puxadinho do prédio, elas são estruturais. Não são mesmo.
E o desafio legal não é só colocar essas modalidades na LDB, mas a fricção diária de fazer isso funcionar. A EJA, por exemplo, não é só abrir a escola à noite. Não. Não é tentar reter um aluno que, historicamente, o próprio sistema já expulsou antes. Nossa, é uma pedreira. E como a LDB tenta mitigar essa fricção toda? Através de um mecanismo chamado gestão democrática. A lei determina que as escolas tenham autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira. Espera aí. Isso institucionaliza a participação de pais, professores e alunos? Exatamente. Através dos conselhos escolares na elaboração do projeto político-pedagógico. Mas olha só, isso soa quase contraditório. Como é que uma lei federal, que vem lá de Brasília, normatiza que uma escola no interior de Goiás deve ter autonomia? O Estado não está, mandando você ser livre. O paradoxo é aparente, mas a mecânica faz sentido. A LDB não está mandando ser livre. Ela cria um escudo jurídico contra o excesso de centralização do próprio Estado. Ah, entendi. Ao obrigar a criação de conselhos escolares, a lei federal impede que um prefeito ou um secretário de educação municipal decida de forma ditatorial o que a escola vai fazer com a verba ou com o currículo dela. Genial! A União reconhece que quem entende a complexidade do abandono escolar num bairro específico é a comunidade daquele bairro, e não um burocrata na capital. É uma transferência de poder de fogo real. Excelente. Mas, bom, ter um terreno e uma planta baixa ainda não constrói o prédio. A gente precisa de um cronograma de obras, metas, saber quando essa obra vai ser entregue. É aí que a gente chega no PNE, o Plano Nacional de Educação. Exato. Se conectarmos isso com o panorama geral, se a LDB é a estrutura, o PNE é a nossa bússola de longo prazo. Nós trabalhamos com ciclos decenais, como o ciclo de 2014 a 2024. Certo. E o PNE não é um documento de intenções poéticas, sabe? É um painel de controle com 20 metas matemáticas e muito específicas que o país inteiro tem que perseguir. E essas metas abordam os gargalos reais, né? Erradicação do analfabetismo, melhoria dos índices de qualidade e, de forma muito crítica, o financiamento e a valorização docente. São os pilares. Vamos dissecá-las um pouco. A universalização do ensino, por exemplo, não é só construir mais escolas. Se uma meta do PNE exige que todas as crianças de 4 a 5 anos estejam na pré-escola, o atrito imediato cai direto no colo dos municípios, não é? Esse é o ponto de tensão máximo do sistema. A União e o PNE criam a meta da universalização, mas lá na divisão de tarefas da LDB, quem é o responsável principal pela educação infantil? O município. Pois é. Então você tem prefeituras com arrecadação de impostos baixíssima sendo pressionadas por uma meta federal a construir creches e contratar professores. Sob o risco de responsabilização do prefeito, inclusive. Exato. É por isso que o PNE tem metas intrinsecamente ligadas à elevação global do financiamento. Porque a matemática da exigência federal muitas vezes simplesmente não fecha com a arrecadação municipal. Então, o que tudo isso significa na linha de frente? Significa que a qualidade é uma equação. Não se atinge a meta de aprendizado do PNE sem a meta de valorização do professor. De jeito nenhum. Planos de carreira, piso salarial, formação contínua. O sistema legal admite abertamente que você pode ter a estrutura perfeita, mas se os operários estão exaustos, mal pagos, dando aula em 3 escolas para fechar conta no fim do mês, o cronograma afunda. A valorização docente no PNE não é vista como um favor sindical. É uma variável técnica indispensável para a eficiência do sistema. Sem um professor valorizado, a melhor tecnologia pedagógica do mundo vira peso morto na sala de aula. O que nos empurra direto para o que acontece quando a porta dessa sala de aula se fecha. Nós desenhamos a gestão macro, mas e o que o professor realmente vai escrever na lousa? Aí entramos no território dos documentos curriculares. Durante muito tempo, a estrela desse palco foram os Parâmetros Curriculares Nacionais, os famosos PCNs. Os PCNs foram marcos fundamentais na transição para uma educação mais moderna no Brasil. A grande sacada mecânica deles foi a interdisciplinariedade e os temas transversais. O ensino parou de ser visto em caixas isoladas. Isso. Assuntos como ética, meio ambiente, pluralidade cultural não precisavam ter uma disciplina própria, sabe?
Eles deveriam atravessar a matemática, a história, as ciências. É uma ideia excelente. Você não tem aula de cidadania das 10 às 11, a cidadania é discutida enquanto o aluno analisa um gráfico de desigualdade na aula de matemática. Perfeito. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. As fontes apontam que os PCNs traziam uma característica que acabou forçando a criação do nosso próximo documento. Eles eram guias de orientação, eles não eram obrigatórios. E essa falta de obrigatoriedade gerou um abismo de desigualdade de ensino entre as diferentes redes do Brasil. Foi para fechar esse abismo que ocorreu a virada de chave para a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que foi homologada a partir de 2017. A BNCC muda radicalmente o jogo. Muda, porque ela é um documento normativo obrigatório. Ela define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todo aluno tem o direito de aprender. Aqui a mudança é profunda mesmo. A BNCC não dita como o professor deve dar aula, porque a autonomia pedagógica continua garantida lá pela LDB, mas ela dita o que não pode faltar de jeito nenhum. Exatamente. E mais importante, a BNCC altera a epistemologia da sala de aula. Sai o foco conteudista e entra o desenvolvimento de 10 competências gerais, né? E a gente precisa parar aqui para explicar a diferença mecânica entre habilidade e competência. Porque, olha, esse é o verdadeiro motor da BNCC. Por favor. A habilidade é pontual. É o domínio de uma ferramenta. Por exemplo, saber calcular a porcentagem de um número é uma habilidade matemática. Saber identificar uma conjunção adversativa em um texto é uma habilidade linguística. É o saber fazer prático. Certo, entendi. O saber fazer. E a competência? A competência é a mobilização estruturada dessas habilidades para resolver um problema complexo na vida real. É o saber agir. Dá um exemplo para quem está ouvindo a gente visualizar melhor. Claro. Vamos pegar a competência geral número 1 da BNCC, que trata do conhecimento. A BNCC exige que o aluno consiga utilizar os conhecimentos construídos para entender e explicar a realidade. Então, a competência não é o aluno acertar numa prova de múltipla escolha a fórmula da porcentagem. A competência é ele usar a habilidade de calcular a porcentagem somada à habilidade de leitura de texto para debater criticamente o impacto da inflação no orçamento de famílias de baixa renda da cidade dele. Caramba, isso exige uma formação integral. O sistema deixa de buscar enciclopédias ambulantes e passa a exigir do professor a formação de indivíduos que consigam intervir no mundo de forma ética. É uma engenharia curricular muito ambiciosa e pesada de se aplicar na prática. Mas isso me levanta uma questão brutal agora. A gente tem estrutura de financiamento e o currículo perfeito. Mas o que acontece quando a infraestrutura não permite que o aluno sequer se sente na cadeira? Se a criança é excluída antes da aula começar, a BNCC não serve para nada. A tal da redoma de proteção. Isso. A educação precisa estar cercada por mecanismos de contenção. E o primeiro e mais robusto deles é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E é crucial entender, lendo as fontes, que o ECA não isola a criança numa redoma de vidro intocável. Ele altera a obrigatoriedade de ação da escola. Sob o ECA e a doutrina da proteção integral, a escola não é mais um prédio passivo, que só lamenta quando um aluno para de frequentar. De jeito nenhum. A evasão escolar se torna um acionador de emergência jurídica. Como assim? Se um aluno adolescente, por exemplo, deixa de ir à escola porque precisou trabalhar clandestinamente para ajudar em casa, a escola não pode simplesmente lançar falta no diário e ignorar o problema. Ah, o diretor tem que ir atrás. Porque garantir o acesso e a permanência na escola é tratado pelo ECA como prioridade absoluta sobre qualquer outra demanda do Estado. Sem educação, as portas para a violência e para a miséria se abrem muito rápido. Com certeza. E a proteção se estende para além de garantir que o aluno não evada. Ela obriga a garantia de que o espaço físico e metodológico da escola não seja ele próprio um agente de expulsão. Que é onde a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a LBI, atrita diretamente com aquelas velhas práticas. A LBI quebra paradigmas porque proíbe terminantemente a recusa de matrícula sobre a justificativa de deficiência. É crime, né? É crime.
Antigamente, uma escola regular podia sugerir a uma família que procurasse uma escola especializada, dizendo que eles não tinham estrutura para receber um aluno autista ou com surdez. E hoje, Hoje, a mecânica da lei inverte a lógica. Isso levanta uma questão importante, porque o aluno tem o direito inalienável de estar na sala de aula comum. A escola que tem que criar a estrutura para ele. a fricção mecânica é altíssima. Imagina como um município sem verba garante isso na prática. A lei força a criação do AEE, o Atendimento Educacional Especializado. Isso mesmo. A escola é obrigada a fornecer no contraturno ou de forma complementar as ferramentas necessárias, sejam elas professores de apoio, intérpretes de Libras ou tecnologias assistivas. Tudo para eliminar as barreiras. Não se trata só de aceitar o aluno na sala e deixar ele lá desenhando no fundo. É garantir que ele acesse aquele mesmo currículo da BNCC que acabamos de discutir. Exato. É o reconhecimento jurídico de que tratar todo mundo de forma igualitária em um sistema desigual só gera mais exclusão. A verdadeira igualdade se dá por meio da equidade, adaptando o sistema às limitações impostas não pela pessoa, mas pelas barreiras do ambiente. Lindo isso. E uma escola que busca ativamente o aluno através do ECA e adapta sua estrutura através da LBI, precisa, para ser completa, olhar no espelho e refletir quem está ali dentro, concorda? Sem dúvida. O que nos leva ao nosso último bloco de análise dessa arquitetura. O currículo brasileiro passou por intervenções cirúrgicas para corrigir apagões históricos monumentais. Eu estou falando das alterações na LDB, trazidas pelas leis 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008. Essas leis são fundamentais. Elas tornaram obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena em todas as escolas. E é muito importante entender que a mecânica dessas leis não é apenas adicionar um capítulo solto no livro de história sobre o Quilombo dos Palmares ou o descobrimento. Não é só um anexo. Não. A intenção legislativa é uma mudança epistemológica. É recontar a formação do Brasil rompendo com aquele monopólio da visão eurocêntrica. O que acaba mudando o currículo de literatura, de artes, de geografia. Não dá para formar aquele aluno crítico exigido pela BNCC se a escola esconde as matrizes do próprio povo. Impossível. Essas leis são mecanismos ativamente antirracistas. Elas reconhecem que o apagamento histórico dentro do currículo escolar é uma forma de violência institucional. É uma exclusão que perpetua a desigualdade lá fora. Sim, é reparação e identidade. E amarrando todas essas pontas de proteção civil, de inclusão e de diversidade, as fontes nos trazem a diretriz maior que dá sentido ético a esse prédio inteiro, que é o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, o PNADH. É ele quem dita o produto final desejado. Porque depois de passar pelo financiamento, pelas métricas do PNE, pelas competências da BNCC e pelas garantias de acesso, para onde a gente está indo? Para onde? O PNADH crava que o objetivo da máquina educacional não é cuspir mão de obra barata para o mercado, é promover uma formação cidadã baseada na consolidação da democracia, numa cultura de paz e no respeito à diversidade. Ou seja, se o aluno sai capaz de calcular integrais matemáticas complexas, mas sai incapaz de respeitar os direitos humanos fundamentais do colega ao lado, do ponto de vista do arcabouço legal brasileiro, o sistema de ensino falhou miseravelmente. Uau. Certo, dissecamos o labirinto. Vamos fazer um raio-x ultra rápido para quem acompanha a nossa análise consolidar essa estrutura colossal na memória? Vamos lá, o resumão de ouro. A Constituição Federal garante o terreno com um financiamento blindado. A LDB é a planta baixa, dividindo os andares em níveis, mas distribuindo autonomia para as escolas. O PNE é o cronograma matemático e as metas para fazer o prédio subir. Dentro da sala de aula, os antigos PCNs inspiraram a interdisciplinaridade, mas hoje a BNCC obriga todo o país a focar em competências para a vida real. O ECA garante ativamente que o aluno permaneça nesse prédio. A lei de inclusão derruba as barreiras físicas e pedagógicas lá dentro. E as leis de diversidade, o PNDH, garantem que a educação reflita, respeite e liberte o indivíduo. É uma síntese impecável. O desenho no papel, como a gente pôde notar ao dissecar essas fontes, é uma resposta quase biológica aos nossos problemas. Como um sistema imunológico. Isso.
Um sistema onde uma norma supre a vulnerabilidade da outra. A LDB detalha a Constituição. O ECA tampa o buraco do abandono. A BNCC cria um piso de igualdade pedagógica. A arquitetura legal é, de fato, reluzente, brilhante. É o projeto de uma educação perfeita, igualitária e inclusiva. No papel, sim. Pois é. E por isso eu deixo uma provocação final para a gente pensar além dessa perfeição teórica das fontes. Nós estamos falando de um país com mais de 5.000 municípios, com realidades que vão da extrema seca nordestina aos centros financeiros do Sudeste, de escolas ribeirinhas na Amazônia a colégios hiperconectados. Realidades completamente opostas. Exato. Então, será que o verdadeiro teste não é decorar o funcionamento dessa máquina burocrática fantástica? O desafio hercúleo que define a nossa geração é como arranjar a força política e o orçamento para tirar toda essa perfeição do Diário Oficial da União e fazê-la funcionar sem engasgar, simultaneamente, em cada sala de aula deste continente chamado Brasil. É uma reflexão pesada, mas muito necessária. Fica aí a provocação para quem esteve com a gente neste mergulho profundo. Um grande abraço e até a próxima!